Olá pessoas, tudo bem? Então, voltando na verdade é a terceira vez porque eu tava gravando e fiquei sem espaço em disco. Tive que sair deletando um monte de coisa pra poder gravar, porque eu não tinha visto que tava com pouco espaço em disco. Mas até foi bom porque acabei que eu tava ficando um pouquinho prolixa em algumas coisas, né? E já tô ficando novamente. E eu tinha feito um monte de código, etc. Mas bem legal. Mas tá, voltei tudo para iniciar novamente. E o que eu vou falar hoje? Vou pegar o mesmo index HTML aquele e vou fazer agora a criação de usuários na Authentication, gravando informações adicionais na base de dados. Por que gravar informações adicionais na base de dados? Porque tem muita coisa que não cabe no Authentication. Authentication, normalmente, por exemplo, assim, a gente vai fazer criar um usuário com e-mail e senha. Normalmente, tu cria um usuário, o início do usuário com e-mail e senha é simplesmente só e-mail e senha. Tu tem que iniciar, gravar o usuário e-mail e senha, trazer informações das credenciais do usuário e depois gravar outras coisas. Só que, por exemplo, assim, tu não vai gravar o endereço da pessoa, tu não vai gravar mais nada. Aí tem uma questão. Tu tem que, além disso, manter a integridade de identificação do usuário que está no Authentication com o usuário que está na base de dados. E como é que a gente faz isso? Vamos ver agora, tá? Agora vai ser mais simples e rápido, porque eu já fiz várias pesquisas, porque eu vou ter que fazer um formulário simples para imputar dados, etc. E no outro vídeo eu tinha demorado horrores até pegar e fazer o formulário, etc. E vamos lá rapidinho. Eu já tenho todo ele aqui pronto, então vai ser mais fácil de criar. Então o que acontece? Eu preciso de um formulário para imputar e-mail, nome e senha. Então vamos colocar aqui o body. Eu vou pegar aqui o formulário que eu preciso, a div, etc. Tá? Eu detesto quando o doc vai lá pro outro lado. Volta, doc. Ah, voltou. Ai, não é pra abrir essa porcaria. Aqui tem um formulário. Daí tá. O Bootstrap também. Deixa eu pegar aqui. Bootstrap lá em cima. Deixa eu colocar aqui o Bootstrap. Ok, agora também tem aqui uns styles. Que eu vou colocar os stylezinhos aqui. Cadê? Coisa rápida, prática e bonita. Coisa simples, nada demais. O cara de dentro, que eu tinha toda uma história nessa um monte de bobagem que eu tinha gravado, mas fica para outro vídeo. Então, o que acontece? Duas coisas. A gente vai falar também sobre sign-in anônimo. Lembra que eu falei que a pessoa faz sign-in anônimo e depois pode ter saber tudo que a pessoa fez ou não fez, etc. A gente vai agora entender como é que a gente utiliza o sign-in anônimo, do porquê do sign-in anônimo e como é que a gente faz link o sign-in anônimo com o usuário que vai se cadastrar, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente tem assim. No caso agora, a gente tem usuário nenhum na base de dados. Ok? Nenhum usuário. Se eu entrar aqui e abrir no Chrome, só o ato de abrir aqui no Chrome, olha aqui já tem o formuláriozinho, né? Deixa eu ver se tem algum erro, alguma coisa. Só o ato de abrir no Chrome, já está trazendo os dados aqueles, né? Só o ato de abrir aqui no Chrome, ele, só de fazer o sign-in, já criou um usuário aqui. Pronto. Esse usuário com esse ID é um sign-in anônimo. Perfeito. Então ele já está pegando as informações da pessoa que está acontecendo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar as informações do formulário. Eu preciso fazer um query selector e pegar e-mail, senha e nome. Ok? Eu vou pegar aqui embaixo, script, e fechar esse cara bonitinho, lindinho aqui. E-mail, é o input e-mail, senha, é o input password
e nome input text, pegando a informação bonitinha aqui. Agora, tem uma coisa aqui que eu vou usar. Deixa eu ver se já estou importando. O alt já estou importando. Eu vou criar aqui uma const de alt para... Ah, não, já tenho. Ah, não tem aqui. Ó. Igual a firebase.alt. Tá? E também vou criar uma const de db igual a firebase. Opa! Database. Estou importando esses dois? Estou importando esses dois. Ok, importando esses dois carinhas que eu já estava usando nos outros exemplos. Só estou fazendo uma variável para não ter que escrever tudo novamente. O que acontece? Eu tenho um usuário autenticado. Eu tenho um usuário que está sendo usado, que é o usuário anônimo. Então eu tenho um current user. E o current user, ele é representado dessa maneira pelo authentication. Current user. O que eu preciso fazer? Quando eu for agora dar um clique, eu vou verificar o current user. Current user, se ele existe ou não. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu tirar esse retorno aqui. Não preciso mais dele. Ó, eu tenho um current user. É um usuário anônimo, ele tem aquele ID. Ah, não é esse ID aqui. O ID, cadê o ID? Aqui, ó. O ID tá aqui, ó. RG, lá. Esse mesmo, o ID aqui, tá? Esse é o current user, usuário corrente da aplicação. Tá. O que acontece? Esse é o cara que eu vou balizar, que vai balizar para saber se eu vou criar um usuário ou linkar um usuário. Então, se existir um usuário, eu preciso criar uma credencial de usuário e senha. Por que isso? Porque com essas credenciais de usuário e senha que eu linko ele ao usuário anônimo. Usuário anônimo. São credenciais. Por exemplo, o usuário anônimo tem credenciais, mas as credenciais estão vazias porque é um usuário sem nada. Então eu preciso de credenciais. E o Firebase vai criar credenciais para mim, para eu conseguir colocar dentro do usuário anônimo. Como é que eu faço isso? Ele tem um método do Firebase que é email provider pronto credential. É bem simples assim. Eu pego aqui Firebase, email provider credential, ele me retorna credenciais. Aí, o que eu fiz no outro carinha lá? Eu criei uma função aqui que me retorna credenciais. Daí eu faço aqui dentro desse carinha aqui, ó. Se existir um usuário corrente, ele vai me trazer credenciais. Deixa eu ver se eu aumento aqui, já dá. Acho que já assim já dá para ver bem, né? Vou deixar aqui um pouquinho maior. Ele me traz credenciais. Ele não fez nada, nem na Authentication, nem na base, nada. Ele simplesmente criou credenciais, ok? Criou um objeto de credenciais, tá? Se ele existir, eu vou linkar, vou pegar essas credenciais e vou imputar no meu usuário anônimo. Como é que eu faço isso? E daí tem um outro método, que é linkar com as credenciais. Aí eu vou pegar o usuário corrente, que é esse cara, current user, e eu linko com as credenciais.
Daí, o usuário anônimo deixa de ser anônimo. Ele passa a ser o usuário com e-mail e senha, tá? O que eu havia feito no outro vídeo antes de acabar o meu espaço em disco. Eu tô até com medo de acabar o espaço em disco novamente. Eu havia feito uma função que verificava isso. Deixa eu colocar a função inteira aqui embaixo. Linkar usuário. Credenciais. Tá? Eu simplesmente fazia isso. Ai, deixa eu tirar esse cara aqui que ainda não é. Então, o que acontece? Beleza. Linka usuário. Ele já não é mais anônimo. Ele é um usuário de e-mail e senha. Daí o que acontece? Tu tem todo o histórico dessa pessoa, desde que ele começou a usar o sistema anonimamente. E agora ele é uma pessoa que se declarou com e-mail e senha. Se ele não existe, nunca se logou, tu nunca fez nada, alguma coisa assim. Gente, o que eu tô fazendo aqui é uns testes bem bobo, etc. Provavelmente isso nunca vai acontecer, mas só para vocês saberem que existe, esse tipo de coisa existe, tá? Eu vou criar um usuário com e-mail e senha. Como é que eu crio um usuário com e-mail e senha? Eu vou no Authentication e simples, ele tem um método que é criar usuário com e-mail e senha, tá? Ele vai retornar uma promise que tu vai trazer também o quê? Credenciais. E aqui traz as credenciais. O que eu havia feito? Eu havia feito uma função para esse cara aqui? Não. Eu tinha deixado assim mesmo. Ele cria um usuário com e-mail e senha, te traz umas credenciais dessa pessoa e tu tem que trabalhar essas credenciais. Tu sempre vai pegar as credenciais e gravar na base de dados as informações que tu tiver nas credenciais, tá? Não na inteira, o objeto inteiro não imputa na base. Tu tem que pegar partes do objeto e tratar esses caras. Feito isso, eu criei também um método que é gravar na base. Deixa eu pegar aqui, função gravar na base, que é essa aqui, que eu uso em todo mundo. No caso, aqui, gravar o usuário na base. E ao linkar o usuário, quando eu linko o usuário, esse cara, ele tem esse user, também grava o usuário na base. E ele faz isso. Então o que acontece? No momento que ele existe um current user, e eu sei que esse current user, porque o fluxo da minha aplicação diz que existe um usuário anônimo, e diz que se o usuário anônimo está logado, existe um current user, eu vou linkar com um novo usuário que resolveu se autenticar, tá? Que resolveu criar, resolveu se cadastrar no meu sisteminha. Beleza, deu o link o usuário, e quando ele linka o usuário, ele cria credenciais e eu gravo na base. Perfeito? Ok. Vamos lá agora criar esse usuário. Eu vou tirar esse cara aqui para não ter confusão, porque eu sei que a minha base está bloqueada e não vai entrar informação lá. Vamos testar. Deixa eu aumentar esse cara aqui. E aqui, ok. No caso agora, vamos verificar. Eu tenho o ID de usuário, RJG04, tal. Beleza. Se eu dar um refresh, eu continuo tendo o mesmo usuário anônimo. RJG, etc. Agora, nós vamos pegar e criar um novo usuário. O que interessa agora aqui é simplesmente e-mail e senha. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu nada? Deixa
Deixa eu ver se eu não dei nenhuma retorno de informação. É só pra me contrariar. Ah, não, viu só? Eu não tinha dado nenhum log. Eu não tinha dado nenhum log no linkar usuário, por isso. Mas o que aconteceu? Agora, o meu usuário anônimo deixou de ser anônimo. Ele é um usuário de e-mail e senha. Ficou mesmo o ID, RJ, RJG04, etc, etc, etc. Ficou bonitinho. Mas agora a gente vai gravar na base de dados e manter a integridade entre a informação que existe na Authentication com a informação que tem que ir para a base de usuário. Deixa eu dar uma olhada ver se não tem nenhuma sujeira do outro vídeo. Não, não tem. Só vamos ver aqui as regras, provavelmente não pode gravar. Ok, não pode gravar, vamos liberar aqui. Vocês vão ver que ele provavelmente vai reclamar. Ó, ele está dizendo que as regras de segurança estão definidas como públicas. Com essa configuração, qualquer pessoa pode roubar, modificar ou excluir a informação sobre base de dados. Ótimo, não tem problema nenhum. Então, agora, eu quero que além de linkar o usuário ou gravar o usuário, eu quero que ele grave na base de dados esses dados aqui, ó. O ID, nome e e-mail. Para que isso vai servir? Vocês já vão ver. Agora eu volto em Authentication. Nós vamos deletar esse cara. Vamos excluir essa conta. Vamos agora, aqui eu vou dar um refresh. Ele vai ter que, aqui ele deu um erro porque ele estava logado e tentou ir lá no Firebase e trazer informação do usuário. Ele não achou o usuário, então deu um errinho ali. Agora se eu vier aqui, ele criou um novo usuário anônimo, KRSY, ok? O que vai acontecer agora? Eu tenho que, além de criar um novo usuário anônimo, eu tenho que ter uma pessoa na base. Deixa eu abrir aqui uma nova aba, para a gente ter Authentication e base de dados. Ok, aqui. E aqui agora, se tudo der certo, aqui a gente vai ter Evelyn Mendes. Aqui eu vou ter meu e-mailzinho. Aqui vai ter uma senha, uma senha de alta segurança. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu não coisei. Aqui, ó, usuário. Só gravou o ID? Que engraçado. Por que só gravou o ID? Bom. Por que só gravou o ID? Agora eu tô intrigada. Eu mandei o ID, nome. Ai, que idiota que eu sou. Bom, em suma. Eu achei que eu tivesse no mesmo local aqui. O que eu fiz, gente? Sim. Eu não sei mais programar. É isso. O problema é que eu não sei mais programar. Em suma, gravou na base as informações. E aqui linkou novamente os dados do usuário anônimo do usuário registrado com o usuário anônimo. O que acontece aqui? Ó? O ID do usuário é o mesmo caminho agora direto em usuários. Se eu chegar aqui e simplesmente ir no caminho, no path, e colocar o ID, eu tenho acesso direto ao usuário. Eu não preciso fazer pesquisa. Então, isso começa agora, a gente começa a falar um pouquinho mais sobre desnormalização de dados. Desnormalização de dados em bases NoSQL, a gente começa a falar sobre ir direto à fonte da informação sem precisar pesquisar. Isso é a base da performance de bases NoSQL.
Não é tu, por exemplo, esses dias eu vi um rapaz na internet falando, que eu tava falando sobre regras, tem um, um artigo meu sobre regras na base de dados real time. Ele bem assim, porque tu só colocou regras, não sei o que, etc. Porque pegar dados. Como é que ele falou? Escreveu? Pegar dados relacionados na real time ainda é um inferno. Eu nem respondi, né? Porque o pensamento está completamente errado. Tu não relaciona dados, tu desnormaliza dados. E eu errei aqui, ó. Aqui devia estar nome. Evelyn Mendes. E o que mais? E devia ter mais aqui. Era e-mail. Mas não tá, porque eu errei lá. Mas eu arrumo, na próxima eu arrumo. Então é isso. Para isso que serve o usuário anônimo. É mais uma das funcionalidades. E daí, se por acaso eu resolver redefinir a minha senha, ele vai pegar e vai mandar um e-mail para o meu e-mail me avisando que eu tenho que redefinir a senha. Daqui a pouco eu devo receber algum e-mail me avisando que eu tenho que redefinir a minha senha para eu redefinir a minha senha. Vamos, manda e-mail. Ó, chegou. E esse aqui é o e-mail para eu redefinir a minha senha do projeto tal. Não sei se dá para olhar aí, mas já recebi. Dá para ver aqui, ó. Bom, se eu abrir aqui vai aparecer um monte de coisa que não deve aparecer, mas tudo bem. Ele já redefine a senha, tu pode redefinir a senha, fazer o que tu quiser. Isso aí. Depois eu vou lá para os templates, etc, sobre falar um pouquinho mais sobre esse tipo de informação. Já deve estar gigante esse vídeo e eu vou terminando por aqui. No próximo, nós vamos fazer o upload de arquivos e vamos fazer um pequeno telinha de perfil da pessoa que se cadastrou no nosso pequeno sisteminha. Tá, gente? Até mais. Tchau, tchau.